Olá, meu nome é Daniele Pires, sou bolsista de iniciação científica do professor doutor Paulo Sérgio Marcelini, e o nosso projeto tem como título a utilização do conhecimento científico para tecnologia de informação e comunicação, podcast. As mídias sociais hoje são imprescindíveis não só como um meio de se relacionar socialmente, mas também como forma de propagação de informação a todo tempo. Nos últimos anos, a mídia social podcast ela vem sendo cada vez mais utilizada. É uma ferramenta que, por meio de áudio, até mesmo de vídeo, hoje em dia tem muitos videocasts que se chamam, mas ela iniciou sendo apenas de áudio e aborda diversos assuntos de diferentes formas. Além disso, ela tem uma certa facilidade de acesso, uma praticidade de inserção na rotina, porque muitas pessoas conseguem ouvir um episódio de podcast realizando outras tarefas. Isso ajuda bastante na adesão. A utilização dessas tecnologias ela é de extrema importância e atinge muitas pessoas. E é necessário que haja um alinhamento entre as profissões e a garantia de informação útil e de qualidade para a sociedade, porque é muito visto que há bastante veiculação de informações sem fundamento, que são baseadas em achismos e repetições. Isso acontece muito na área da nutrição, que é o nosso foco da pesquisa. O objetivo da pesquisa foi utilizar a tecnologia de informação, podcast, para promover uma temporada de episódios voltados para as demandas analisadas numa pesquisa com nutricionistas que atuam na área da alimentação coletiva. A metodologia utilizada foi um estudo transversal, quantitativo e descritivo. Nós elaboramos um questionário pelo Google Forms, que ficou disponível de janeiro a abril de 2021. Realizamos uma divulgação pelas redes sociais, canais voltados para nutricionistas e empresas. Os dados eles foram tabelados no Excel. A análise foi feita pelo software AppInfo. O teste estatístico que a gente escolheu foi do Q quadrado e a significância estatística foi P valor menor que 0,05. Os resultados, a gente teve 118 respostas, 3 foram excluídas porque não se enquadravam no que a gente tinha pré-determinado para a pesquisa, então restaram 115 respostas. Nós realizamos essa pesquisa com nutricionistas da área da alimentação coletiva e, a partir desses resultados, nós analisamos e foi possível elaborar 10 episódios que pudessem, de alguma forma, ajudar os profissionais nas demandas citadas por eles. Aí, com isso, a gente criou o podcast Food Science, que tem como lema A Ciência Alimentando a Nutrição. Como é o nosso título, a gente queria relacionar a ciência com o podcast, utilizar essa informação de forma ética, de forma coerente, para realizar os episódios. Nós criamos um Instagram para realizar a divulgação de forma orgânica, e é importante destacar que a gente enviou para todos os respondentes da pesquisa o link do podcast para que eles pudessem ter o acesso a esse produto que foi gerado pelas respostas deles mesmos. Nós conseguimos hospedar em 2 locais diferentes. Existem vários locais que o podcast pode ficar disponível, mas nós conseguimos 2, o Spotify e o YouTube. Isso é importante para gerar uma maior adesão, alcançar mais pessoas. Antes de falar um pouco sobre cada episódio, é importante destacar também que para cada episódio foi escolhido um convidado especialista no assunto para debater sobre e agregar de forma efetiva, relacionando o conhecimento e a experiência deles com os resultados da pesquisa. O episódio 1 foi intitulado A Sociedade do Cansaço. Convidamos o professor doutor e sociólogo Leopoldo Pio, e foi constatado na pesquisa que o estresse ocupacional atingia 73,04% das pessoas e 68,70% trabalham mais de 8 horas por dia. Isso alarma a necessidade do tema mediante os desafios do estresse gerado diariamente, que atinge a qualidade de vida desses profissionais, tanto de forma geral, como também no meio laboral, tipo, colaborando até para uma diminuição na produtividade. Então, é muito importante relacionar e falar sobre isso, porque isso impacta diretamente na qualidade de vida dessas pessoas. No episódio 2, intitulado Desvalorização Profissional, nós chamamos a nutricionista Carolina Andrioli,
Na pesquisa, 48,70% recebem menos que 3 salários mínimos, e teve uma pergunta que obteve muitos pontos, era uma das mais pontuadas, que foi que eles relataram que existia uma angústia pela baixa perspectiva de crescimento na carreira. A valorização profissional, ela está ligada diretamente a como o trabalhador se sente, tanto fisicamente como psicologicamente no ambiente de trabalho. E assim, nesse episódio, ele fala um pouco sobre isso e reflete sobre essa questão da desvalorização, tanto no próprio ambiente de trabalho, quanto pelo salário, pelo pertencimento, pela confiança, e isso impacta diretamente na qualidade de vida desses profissionais. O episódio 3, a gente falou sobre o estigma do peso e a pressão estética na profissão, com a nutricionista Mariana Catapreta, que é uma nutricionista que fala bastante sobre esse tema. Obtivemos alguns relatos desses profissionais que sofreram preconceito quanto à aparência, e o IMC relatado foi de 28,69% para sobrepeso e 26,09% para obesidade, que podem não ser dados muito expressivos, mas no contexto geral de estigmatização da profissão, é muito importante destacar esse assunto. Muitas pessoas ainda veem o nutricionista como um emagrecedor, e com isso reafirmam esses preconceitos de uma forma a atacar esses profissionais, associando até uma falta de, associando a aparência ou o que quer que seja como uma falta de qualidade desse profissional. Esse profissional não consegue emagrecer, ele não vai conseguir fazer com que eu emagreça. Então, essas pessoas, elas enfatizam esse preconceito, que é completamente equivocado, completamente errado, e isso tudo pode gerar não só um adoecimento psíquico, como físico nessas pessoas, nesses profissionais. Então, é um assunto bem interessante a ser comentado. O episódio 4 fala sobre o estresse ocupacional e síndrome de burnout, com o neuropsicólogo e professor Tiago Lima. Nós utilizamos uma escala de estresse reduzida para poder fazer uma análise e obtivemos que 30,43% das pessoas tinham nível de estresse alto e 42,61% tinha nível de estresse moderado. Com isso, os aspectos físicos, ambientais, psicológicos associados ao ambiente de trabalho, eles determinam a multifatoriedade da qualidade de vida desses trabalhadores. E por isso é preciso relacionar e discutir sobre os geradores de estresse para poder diminuir o impacto que eles causam. Então, nesse episódio, ele fala um pouco sobre isso. No episódio 5, a gente fala sobre como sobreviver bem com a profissão que você gosta, com a nutricionista Amanda Chagas. 83,48% relataram que gostam da área, que trabalham, mas existe aí uma falta de estabilidade, uma falta de perspectiva dentro da empresa, o próprio salário, que motiva uma mudança da área. Então, gera uma dualidade. Eu continuo na área que eu realmente gosto de trabalhar, enfrentando todas essas questões negativas, ou mudo de área para ter uma perspectiva maior dentro de uma empresa, uma outra empresa, um salário maior. Aí ela relata como sobreviver bem com a profissão que você gosta e conseguir conciliar todas essas coisas com o que você realmente gosta. É um episódio bem interessante. O episódio 6, ele fala sobre ser mulher e seus diversos papéis e funções, porque o público é majoritariamente feminino, 97,39%, e 49,96% possuem filhos, e relataram que a motivação, possuir filhos era uma motivação para a mudança de profissão ou de área. Isso é mencionado pela sobrecarga sobre a mulher, pela sobrecarga de trabalho fora, trabalho em casa, sobre os filhos. Então, essa sobrecarga de demanda faz com que afeta de forma negativa as escolhas de prosseguimento de carreira dessa mulher, e é debatido nesse episódio com uma convidada nutricionista, mãe e coordenadora operacional da hotelaria marítima, Ingrid Lousado. O episódio 7, ele fala sobre compulsão alimentar com a psicóloga especialista nisso, Cíntia Seabra, e 56,52% das pessoas relataram que descontam suas frustrações na comida. Isso é um mecanismo para enfrentar ou aliviar qualquer alteração emocional negativa. E vale destacar também
que a pesquisa foi realizada no contexto de pandemia. Foi um período com alteração no padrão alimentar da população, a utilização da comida ela foi bastante efetiva como um alívio dos medos e incertezas desse período. E é interessante também falar que a pesquisa é feita com nutricionistas, mesmo sabendo, tendo toda a teoria e todo o conhecimento científico sobre como planejar a sua alimentação, eles também são pessoas que também tendem a essas demandas da alteração emocional e também podem estar sujeitos a descontar suas frustrações na comida e ter essas questões. Então, é importante ser comentado. O episódio 8, ele fala sobre o desenvolvimento de carreira com a nutricionista, coordenadora acadêmica e docente do curso de gastronomia da UFRJ, Ceci Santiago. E a pergunta de maior pontuação na pesquisa foi que as pessoas relataram que existia um incômodo com a deficiência nos treinamentos para capacitação profissional. A progressão de carreira ela é importante e necessária, e a capacitação dentro da própria empresa que se trabalha ajuda na evolução desses trabalhadores, pois ao aprender coisas novas, ter novas perspectivas, eles se sentem mais estimulados, impulsiona para uma melhor qualidade, então faz com que haja essa melhora. E aí eles relataram esse incômodo com essa deficiência nesses treinamentos, porque eles não veem uma progressão da carreira e uma perspectiva, um incentivo. Então foi bem interessante esse episódio. O episódio 9, ele não parte de um dado específico da pesquisa, mas ele relaciona a área da nutrição com as mídias sociais, que é o que a gente está fazendo aqui no projeto todo, que é associar, tentar, ele tinha como objetivo tentar engajar a categoria de nutricionistas com as possibilidades das mídias sociais, abordando de forma ética e coerente. A gente sabe que as mídias, hoje em dia, elas têm muita informação aleatória, muita informação baseada em achismo, como eu já falei anteriormente. Então, como que um profissional ele consegue se portar e conseguir passar o seu conhecimento científico e ajudar a sociedade nisso? E aí a gente fez esse episódio para poder dar um norte, ajudar essas pessoas a se inserirem nesse mercado, que as mídias é o que há hoje, né? E a convidada foi uma nutricionista, professora e empreendedora de soluções em comunicação e marketing para nutricionistas e estudantes de nutrição, Cláudia Cruz. Então, tinha tudo a ver para poder dar esse suporte nesse tema. O episódio 10, ele fala sobre impunidade, com o nutricionista Leonardo Murra. 40,87% das pessoas na pesquisa estavam insatisfeitos com a área de atuação, 46,09% tinham desejo de mudar de área, e as insatisfações e queixas eram com relação às condições de trabalho, e não só físicas, mas também psicológicas, além das perspectivas do próprio trabalhador e a remuneração. Esse episódio ele fala um pouco do que já foi mencionado antes em outros episódios, mas ele relaciona diretamente com assédios que podem ser sofridos dentro de um ambiente de trabalho. Os trabalhadores acabam aceitando algumas situações com medo de perder emprego, medo das relações de poder estabelecidas que podem gerar consequências negativas, como a própria demissão, mas o próprio a desvalorização do salário, aí não reivindica novas coisas dentro da empresa por medo da relação de poder estabelecida e todo esse assédio que pode ser sofrido dentro de um ambiente de trabalho. É um assunto bem interessante. A conclusão que a gente teve com os resultados da pesquisa, eles demonstraram a necessidade de um olhar mais atento às questões laborais enfrentadas pelos nutricionistas da área da alimentação coletiva. E com isso, o podcast